Alô, alô, eu sou Juliana Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips. Hoje eu vou trazer as dicas de apostas dos jogos que acontecem neste domingo. Pois é, domingo temos bastante coisa interessante no futebol, no vôlei e no futebol americano também. Então fiquem ligados, tá? A gente vai começar com um jogaço da Inglaterra, né? Deixa eu pôr aqui na tela. Tá aqui no VBet, Premier League, Arsenal contra Liverpool. Pois é, Arsenal jogando em casa, Arsenal que é o terceiro colocado contra o Liverpool que lidera aí a Premier League nesse início, né? É um confronto entre dois grandes times que vão brigar pelo título junto do Manchester City, né? O Liverpool está com 7 vitórias e uma derrota e o Arsenal 5 vitórias, 2 empates e uma derrota. A Premier League é uma liga que tem uma alta média de gols, por isso as casas de apostas já colocam um valor alto aí nas linhas de abaixo ou acima número de gols, né? Aqui são duas das melhores defesas desse campeonato. O Liverpool tomou 3 gols apenas em 8 jogos e o Arsenal fez 8 gols em 8 jogos, né? Por isso a gente terá grandes jogadores, né, de ofensividade, mas também um bom esquema tático defensivo dos dois lados, né? A nossa entrada, a gente vai contra a lógica aqui, né? Contra a média do campeonato inglês. A gente vai para abaixo de 3 gols no jogo, tá bom? Vamos dar uma olhada então como é que tá aqui. Total de gols abaixo de 3, você vê que tá pagando 1,53, tá bom? 1,53 para ter 2 gols ou menos. A gente ganha aqui com 2 gols, 1 gol ou 0 gols, tá bom? Se tiver 4 gols, a gente perde. Se tiver 4 gols ou mais, né? Se tiver exatamente 3 gols, a aposta é cancelada, o dinheiro é devolvido, tá bom? Então essa vai ser a dica, menos de 3 gols, tá bom? Esses dois times têm uma média abaixo de 3 gols, tá? Nos seus jogos. Então, são times que têm as médias mais baixas do que a média do campeonato, né? Nos últimos 4 confrontos entre eles, os confrontos diretos entre Arsenal e Liverpool, Liverpool, né? Me enrolei. Então, vamos lá de novo. Nos últimos 4 jogos de confronto direto entre Arsenal e Liverpool, 3 dos 4 tiveram 3 gols ou menos. Então, a gente acredita que esse jogo também vai ter aí 3 gols ou menos. Na verdade, 2 ou menos, né? Que a gente ganha, o 3 a gente teria a aposta devolvida, tá bom? Então fica sendo essa a dica. Vamos pegar, já que a gente está falando de Premier League, vamos pegar outro jogo. Vamos falar aqui do Chelsea contra o Newcastle, né? O Chelsea não está muito bem, o Chelsea já não estava bem, né? As últimas 2 temporadas. Começou um pouco melhor, mas está na 6ª colocação, né? Começou ali, estava com 3 vitórias, depois teve um empate e uma derrota, ou seja, tá caindo já de rendimento recentemente. O Newcastle vem ali no meio da tabela. Não é um time que vai esperar muita coisa, mas também está conseguindo se segurar, né? São dois aí bons times da Inglaterra que estão numa situação similar, né? O Chelsea, então, com 14 pontos, né? Na 6ª colocação, e o Newcastle, 12 pontos na 9ª colocação. O Newcastle é o segundo time que tem a menor média de gols nos seus jogos, tá? Em toda a Premier League. O time costuma marcar poucos gols e sofrer poucos gols também, né? Tem 8 jogos com 8 gols marcados e 8 gols sofridos, ou seja, um gol marcado e um gol sofrido por jogo, média de 2 gols por partida. Quando joga fora de casa, que vai ser esse caso aqui, contra times maiores, que é o caso do Chelsea, o Newcastle costuma jogar mais fechado ainda, né? Então, costuma aí oferecer menos chances ainda para os adversários marcarem gol. Isso vai dificultar um pouco a vida do Chelsea e a gente acredita, então, num jogo de poucos gols aqui, tá? Então, nós vamos também para abaixo de 3 gols e meio. Aqui paga 1,80, gente. Olha só, para ter 3 gols ou menos, paga 1,80, né? Muito altas essas odds aí dessa aposta, tá bom? A gente vai dar uma outra dica aqui, que a gente acredita que o Chelsea, por jogar em casa, vai procurar mais o ataque e vai ficar esbarrando nessa defesa, né, do Newcastle. E com isso ele vai conseguir mais escanteios. Essa é o que é a visão que a gente tem, e para isso a gente tem uma aposta legal aqui em escanteios, que é a corrida de escanteios, né? Deixa eu achar aqui, ó, escanteios.
race, né? Aqui, ó, escanteios race. Race em inglês é corrida. Então, a corrida para chegar primeiro, né, a um número de escanteios. A gente acredita que o Chelsea chegue primeiro em 5 escanteios, tá? Isso paga 1,64. O que significa? Bom, se o Chelsea fizer 5 escanteios primeiro do que o Newcastle, a gente ganha essa aposta. Só para você entender, então, se o Chelsea fizer 5 escanteios, a gente ganha. Se o Newcastle fizer 5 escanteios antes, a gente perde. E se nenhum time fizer 5 escanteios, a gente também perde, né? Então, você vê aqui que tem a opção nenhum time, Newcastle antes ou Chelsea antes. A gente vai acreditar que o Chelsea vai fazer 5 escanteios e vai fazer antes do Newcastle, tá bom? Essa, então, fica sendo a segunda dica para um jogo que a gente acredita que vai ter 3 gols ou menos, né? Temos mais um jogo aqui nesse domingo de futebol inglês, que é o Crystal Palace contra o Tottenham Hotspur, né? A gente vê o Tottenham que está aí na 7ª colocação e o Crystal Palace está entre os últimos, né? 18ª colocação também, olha aqui, ó, 3 derrotas aí nos jogos mais recentes e 2 empates. O Tottenham, mesmo fora de casa, tem uma certa vantagem, né? Não vantagem, mas um favoritismo, porque o time é bem melhor, né? E o Crystal Palace não vem bem. Mesmo assim, altas odds aqui, 1,84 para a vitória do Tottenham. Nós não vamos apostar em resultado aqui, tá bom? Nós vamos apostar em gols também, né? Num baixo número de gols. O Crystal Palace não ganhou nenhum jogo até agora, né? São 5 derrotas e 3 empates. O Tottenham está entre os primeiros colocados, né? Entre os 8 primeiros, pelo menos. O Crystal Palace tem o pior ataque de todo o campeonato inglês, né? De todo o campeonato inglês, o pior ataque é do Crystal Palace. São 5 gols marcados em 8 jogos, né? É o time que tem a menor média de gols em seus jogos, com 2 gols por partida também, assim como o caso que a gente falou do Newcastle, tá bom? Só que aqui tem um resultado pior ainda, né? O Tottenham tem uma das defesas menos vazadas do campeonato, tá? São 9 gols sofridos. A lógica, então, enfrentando uma boa defesa e sendo um ataque ruim, é que o Crystal Palace tenha muita dificuldade de fazer gols nesse jogo, né? É um jogo que vai jogar em casa o Crystal Palace, mas não deve fazer mais que um gol aí em cima do Tottenham. Por isso a gente acredita num jogo de poucos gols, tá bom? Talvez até o Crystal Palace nem consiga fazer gols, mas para a gente também nem arriscar tanto em gols de um lado ou gols de outro, vamos ver a linha básica total do jogo, que também tá boa, ó. Abaixo de 3 gols e meio tá pagando 1,60, tá? Mesmo que tenha aí 1 gol, 2 gols, até 3 gols, a gente ganha aqui essa aposta de 1,60. Acho que é uma ótima aposta. Também o Crystal Palace não deve fazer mais que um gol nesse jogo. Aí deve acabar sendo um 2-0, 2-1 para o Tottenham, tá bom? Vamos para o campeonato alemão, que tem aí algumas partidas para a gente analisar, né? Vamos falar aqui então primeiro, deixa eu abrir aqui, a gente tem esse jogo aqui, ó, que é o Bochum contra o Bayern de Munique, né? Olha só, o Bochum, um dos últimos colocados, 18ª colocação, né? Também aqui, ó, vem de 4 derrotas e um empate contra o primeiro colocado, o líder do campeonato alemão, o Bayern, que tem aqui nos últimos jogos 3 vitórias e 2 empates, né? Você vê já pelas odds, o Bayern é muito favorito, paga 1,13 mesmo fora de casa. É uma aposta que não dá para a gente recomendar, porque paga muito pouco, né? 1,10, qualquer coisa abaixo de 1,20 é muito ruim, é muito pouco para a gente apostar, não vale o risco, né? Porque, por mais que seja óbvio que o Bayern vai ganhar aí, para receber 10%, 13%, não vale a pena. Tende a ser aqui o jogo mais desequilibrado dessa rodada aqui da Bundesliga, né? O Bayern é o melhor time do campeonato alemão, um dos melhores do mundo, e enfrenta o Bochum aí, que é um dos últimos colocados, né? É, na verdade, o último colocado tem 1 ponto só, 1 empate em 7 jogos, né? A diferença é gigantesca entre os dois times e mesmo fora de casa a gente imagina que o Bayern vá aplicar uma goleada. Por isso a gente vai entrar naquela entrada que a gente sempre dá quando vai ser um jogo teoricamente fácil, que é o halftime barra full time, ou seja, intervalo barra final do jogo, né? Para o Bayern ganhar o primeiro tempo e o jogo completo. Aqui eles usam a tradução meio tempo, partida inteira, e a gente escolhe Bayern barra Bayern, paga 1,46, tá bom? Aqui o Bayern já tem que ganhar no primeiro tempo, então tem que virar aí ganhando 1-0, 2-0, 3-1, não importa. E ganhar o jogo
ao final, tá bom? Aqui já paga quase 1,50, vale muito a pena. Você pode tentar achar algum handicap também que você acha que vale a pena aí, mas tá meio ruim aqui. Você vai ter que pegar pelo menos 2 gols de diferença, né? Menos 1,5, menos 2. É uma outra opção. Mas a gente vai dar oficialmente a opção de o goleador, né? De um artilheiro que é para marcar um gol no jogo, né? E quem é que vai? É o Harry Kane. Como a gente acha que o Bayern vai fazer no mínimo uns 3 gols aí, um deles deve sair do seu artilheiro, o Harry Kane, que também é o cobrador de pênaltis, né? Tá pagando 1,43 para ele fazer um gol a qualquer momento no jogo. Então, 1,43 aí, gol do Harry Kane, tá bom? Essa fica sendo a dica desse jogo na Alemanha. A gente tem 3 jogos, a gente vai falar dos 3 jogos aqui, tá? Qual que é o outro? O outro jogo é esse aqui, ó, União Berlim contra o Frankfurt, né? União Berlim contra o Eintracht Frankfurt. Os times estão aqui na quinta e na sexta colocação, né? 14 pontos e 13 pontos. Na verdade, está invertido aqui, né? Ah, não, tá certinho, isso. Quinta e sexta colocação. O Berlim tem 14 pontos e o Frankfurt 1 ponto a menos, né? Campanhas muito parecidas e você vê que na probabilidade sem favoritos, né? 2,67 para os donos da casa e 2,69 para os visitantes, ou seja, sem favoritismo, um jogo completamente em aberto, né? União Berlim tem a segunda defesa que menos tomou gols no campeonato, só levou 4 gols em 7 partidas, né? E a gente está falando do campeonato alemão, que é um campeonato com alta média de gols, e o time só levou 4 gols em 7 jogos, né? O União Berlim dificulta bastante o ataque dos adversários, pois joga muito bem fechado na defesa. É também um time que não marca muitos gols, né? Toma poucos gols, se preocupa muito com a defesa, mas também não faz muitos gols. Para você ter uma ideia, tem 8 gols marcados em 7 partidas, né? É um dos ataques que menos fez gol aí nessa competição também, né? A média de gols, portanto, do União Berlim é 1,7 gols por partida, né? Já o Frankfurt tem uma média bem maior, né? Olha só, 3,7. Então, é um time que tem 1,7, o outro que tem média de 3,7 por partida. Mas como o Frankfurt joga fora de casa e enfrenta uma ótima defesa, que é esse time do União Berlim, acreditamos que não vai conseguir manter essa média alta aí de gols nesse jogo, né? Por isso a expectativa é de uma partida de poucos gols, né? Lembrando que como o campeonato alemão é um campeonato de muitos gols, a gente consegue apostar num valor interessante com uma linha de abaixo, quando a gente acredita que será um jogo com menos gols. Então a gente vai na linha aqui, ó, de abaixo de 3 gols, tá? Paga 1,51. Lembrando que a gente ganha essa aposta se o jogo tiver 2 gols, 1 gol ou nenhum gol. Então 2 gols ou menos a gente ganha essa aposta. E a gente só perde se tiver 4 gols ou mais, tá? Então a gente precisa ter aí 2 gols ou menos para ganhar. Se tiver exatamente 3 gols, a gente tem a aposta anulada, a gente não ganha nem perde, o dinheiro é devolvido. Se a aposta tiver uma combinada, ela é anulada. E a gente só perde com 4 gols. Então precisa ser aí um 3-1, 4-0, né, 2-2 para a gente perder. A gente acha que não vai acontecer tantos gols assim, porque o União Berlim é um time que não gera tantos gols, tá bom? Vamos para o terceiro jogo no campeonato alemão deste domingo, que é o Heidenheim contra o Hoffenheim, né? Heidenheim contra Hoffenheim. Aqui são 2 times que estão no meio da tabela, né? A gente vê o Heidenheim aqui na 9ª colocação, mas está num retrospecto ruim, né? De 4 derrotas e tem uma vitória ali, enquanto que o Hoffenheim vem de uma vitória e um empate e tinha ali derrotas antes disso. São também times que têm o mesmo nível técnico, né? Um nível menor do que o jogo anterior, que é o Berlim e Frankfurt. Aqui é um nível abaixo, mas são 2 times do mesmo nível, né? É um leve favoritismo para o time que joga em casa aqui, que é o Heidenheim, né? O Hoffenheim não venceu nenhum jogo fora de casa. Fora de casa foram 2 derrotas e um empate. Por isso a gente vai confiar aqui no Heidenheim e vai apostar para o lado dele, né? Você vê que aqui não tem muito favoritismo, é pequeno favoritismo aqui, ó, 2,26 contra 2,98, e por isso a gente vai no empate anula aposta, tá bom? Empate anula aposta, chamado de Draw No Bet, ou DNB, é quando a gente aposta aqui no time, que vai ser o Heidenheim, a gente ganha se o Heidenheim ganhar, mas se empatar,
a gente tem a aposta anulada, a gente tem o dinheiro devolvido e essa aposta é anulada se ela tiver numa combinada. Então, aqui no resultado, você perderia no caso de empate, né? Ou de derrota, você só ganha com a vitória. Já aqui no empate anula aposta, você ganha com a vitória do mesmo jeito, mas se der a zebra e der um empate, você tem o dinheiro devolvido, pelo menos você não perde. Então, essa é a dica, pagando quase 1,70, hein? Para os donos da casa, Heidenheim, para ganhar esse jogo. Vamos dar um passeio para a Espanha, né? A gente não tem tanto jogo interessante, a gente teve o clássico no sábado, né? Real Madrid e Barcelona, e no domingo a gente tem 4 partidas e a gente vai falar aqui sobre essa aqui, ó, Real Sociedad contra o Osasuna, tá bom? Real Sociedad contra o Osasuna. A Real Sociedad está na 11ª colocação e o Osasuna está à frente, né? Tem 3 pontos a mais, está na 8ª colocação. Aqui a gente não vai se envolver em resultado também, a gente vai acreditar aí num jogo de poucos gols também, né? Esse domingo a gente está indo bastante no número baixo de gols, né? A Real Sociedad tem também a 2ª menor média de gols no Campeonato Espanhol, né? 1,6 gols por jogo. O Osasuna tem uma média de quase o dobro, 3 gols por jogo, né? Por jogar fora de casa, o Osasuna, a gente acha que eles não vão propor tanto jogo, vão jogar mais no campo deles e devem deixar aí, né, para a Real Sociedad, que não é um time que faz muitos gols mesmo. Por isso, não acreditamos que teremos um jogo com muitos gols. O ataque da Real Sociedad é ruim também, tá? Em 10 jogos só conseguiu marcar 8 gols. Então não deve marcar muitos gols aí nessa partida. Vamos olhar então como que está essa linha de gols, olha, abaixo de 2,5, olha só, já paga 1,67 para abaixo de 2,5, né? Então a gente precisa aqui de 2 gols ou menos, tá? 2 gols, 1 gol ou nenhum gol para acertar essa aposta, menos de 2,5 aqui para Real Sociedad e Osasuna, tá bom? Vamos dar uma olhada então num jogo de voleibol. Deixa eu abrir aqui agora, fechar o futebol. Vamos para a Superliga. No domingo, a gente tem esse jogo aqui, ó, é o único, né? SESI Bauru contra o São José dos Campos, né? O SESI Bauru contra o São José. O São José surpreendeu, né? Todo mundo na estreia da Superliga. Por quê? Porque venceu o Minas, né, que é um dos melhores times do Brasil, venceu por 3-2, onde era o grande azarão, né? O SESI também venceu, começou com vitória contra o Neurologia Ativa, tá bom? Que é um time mais fraco do que seria o Minas ali, que perdeu para o São José. Aqui o SESI Bauru é favorito para vencer, mas o seu levantador titular não jogou na estreia por lesão, né, o Thiaguinho, e deve ficar de fora de novo. Então está sem o seu levantador principal, é um grande desfalque para o time do SESI Bauru. Sem ele, o jogo deve ser mais equilibrado. Você vê que nas casas de apostas está 1,31 aqui, o grande favoritismo para o SESI Bauru, mas ainda sem o Thiaguinho vai ser um jogo difícil. Por isso, a gente vai dar 2 dicas. Primeiro, que não vai ser um jogo fácil, não vai ser um jogo de 3 sets. Ninguém vai ganhar de 3-0, tá bom? Essa aposta não abre aqui no VBet, mas abre na maioria dos sites, tá? Então você coloca assim, total de sets acima de 3 sets e meio na partida, tá bom? Desde que tenha 4 sets, você ganha essa aposta, né? Não importa quem faça os sets e quem ganha o jogo, né? Se tiver 3-1 ou 3-2 para qualquer lado, você já ganha, só não pode ser 3-0. Essa é a primeira dica. A segunda dica, a gente vai a favor do São José, né, com handicap de sets, ou seja, mais 2 sets e meio para o São José. O que quer dizer isso? Que o São José precisa ganhar um set no jogo que a gente ganha essa aposta, né? Então, por exemplo, se o SESI Bauru ganhar de 3-1, a gente ganha essa aposta. Aí é uma aposta parecida com acima de 3 sets e meio, né? Porque o São José precisa ganhar um set de qualquer jeito. Em algumas casas de apostas tem essa opção, em algumas não tem, mas às vezes aparece assim: São José ganha um set, sim ou não, né? O time 2 ganha um set, sim ou não, tá bom? A gente não tem no VBet também essa aposta, né? Então tem aqui o total exato de pontos, placar total e tal, mas não tem aqui para o time vencer um set exatamente, tá bom? De qualquer forma, fica a dica aqui para vocês, um jogo para cima de 3 sets e meio e também para São José vencer pelo menos um set, tá?
Vamos então finalizar com o futebol americano, né? Deixa eu abrir aqui. A gente tem jogos nesse domingo de NFL. Tá aqui. Domingo a gente tem, claro, um monte de jogo rolando, né? E a gente vai dar aqui, deixa eu ver, três dicas, né? Três dicas. O primeiro jogo vai ser aqui, ó, Atlanta Falcons contra Tampa Bay Buccaneers. Deixa eu achar a partida, tá aqui. Atlanta Falcons e Tampa Bay Buccaneers. Você vê que o Falcons é favorito, 1,61, né? Contra 2,17, o jogo que é na casa do Tampa Bay, né? Aqui são dois times que estão muito parecidos na NFL, né? Ambos times ganharam 4 jogos e perderam 3 e perderam os jogos da última semana, né? Esse será o segundo duelo entre esses times nesse ano, né? No primeiro jogo, os Falcons ganharam por 36-30, tá? E foi no tempo extra, o jogo empatou, foi para o tempo extra e os Falcons ganharam por 36-30. O quarterback Kirk Cousins arremessou mais de 500 jardas nessa partida, né? Mesmo com a lesão do wide receiver Godwin dos Buccaneers, o nosso especialista acredita que o Buccaneers está melhor na parte ofensiva, né? E melhor no time em geral. Então, a gente acredita que o Tampa Bay Buccaneers que perdeu o primeiro jogo, vai, né, tende a ganhar aqui em casa. Como não precisamos também apostar nessa vitória, porque já está pagando bem, a gente vai num handicap, né, de 2,5 pontos, tá bom? Então, handicap de 2,5 aqui para o Tampa Bay Buccaneers, você vê que já paga 1,92, né? O que significa isso? Que o Tampa Bay Buccaneers pode até perder por 2 pontos, que a gente ganha essa aposta, né? Então, se o Atlanta Falcons ganhar por 2 pontos, por 1 ponto, se o Tampa Bay vencer o jogo, a gente ganha essa aposta, tem essa lambujinha aqui de mais 2,5 pontos, tá bom? A linha aqui, olha, de handicap é gigantesca, né? Vai desde mais 9,5 até menos 5,5. Então, se você não quiser arriscar tanto aqui nesse mais 2,5, você pode ir, por exemplo, no mais 4,5, né? Aqui paga 1,57 já, e aí o Tampa Bay Buccaneers pode perder até por 4 pontos. Então, você escolhe aqui o handicap. A gente acha que o Tampa Bay Buccaneers pode ganhar esse jogo, ou se perder vai ser bem equilibrado, tá bom? Vamos dar uma olhada em outro jogo, a gente vai falar aqui sobre Dallas Cowboys, está aqui, é o último jogo, né, às 9h20 da noite, Dallas Cowboys contra os 49ers, né, 49ers jogando em casa, são favoritos, você vê aí a linha pagando 1,43 para o San Francisco 49ers ganhar este jogo, tá bom? A dica aqui vai ser outra, os 49ers estão perdendo seus jogadores titulares, né, estão ficando fora jogo a jogo por lesões, né? O CMC, o Ayuk, entre outros, estão saindo aí, né, machucados e o 49ers está perdendo grandes jogadores. Já o Dallas Cowboys segue sendo um bom time, mas não está empolgando tanto assim a sua torcida e nem quem assiste os jogos, né? Tem uma certa desconfiança com seu quarterback, o Dak Prescott, que continua por toda a sua torcida, né, o público lá de Dallas, no Texas, não tem aquela confiança no seu próprio quarterback. Aqui os dois times têm um potencial ofensivo por terra, ou seja, por corridas, muito bom, e os quarterbacks também são móveis o suficiente para eles mesmos pegarem a bola e entrar na end zone. Então a gente acredita que na falta de um bom wide receiver do lado do 49ers, já que estão machucados os melhores, haverá uma maior força para o jogo terrestre, para as corridas. Então, a dica aqui será acima de 1 touchdown e meio terrestre, né? Ou seja, para ter 2 touchdowns ou mais por corridas na partida. Vamos ver como que a gente encontra essa situação aqui, né? Recepção, tentativas de corrida. Deixa eu ver se a gente acha aqui, ó. Tem tentativas de corrida, jardas de corrida, recepção, jardas de passe, touchdowns de passe, seria touchdowns de corrida, né? Não tá aqui também. Eu acho que não tem
desta forma aqui no VBet. Tem total de touchdowns, tá? De cada time, mas não por corrida. Touchdown de corrida. Tem por passe, né? Mas não tem de corrida necessariamente. Tem o total de touchdowns do jogo, né? A linha, inclusive, está aqui na linha de 5,5. É a linha média. De qualquer forma, fica a dica aqui de qualquer jeito, tá bom? Acima de 1 touchdown e meio na partida, por método terrestre. Então, over 1.5 rushing touchdowns, né, na partida, tá bom? Vamos dar uma olhada numa outra partida que a gente vai na mesma aposta, então já fica a dica aqui, mesmo que não tenha no VBet, você procura em outros sites, que é o jogo dos Tennessee Titans contra os Detroit Lions, tá? Deixa eu achar aqui. É o primeiro jogo, começa às 2 da tarde, Tennessee Titans e Detroit Lions, tá bom? O Detroit Lions tem 5 vitórias e 1 derrota. E os Titans têm exatamente o contrário, né? 1 vitória só e 5 derrotas, né? Detroit joga em casa, deve ter uma vitória tranquila, tanto que as linhas de handicap estão em torno de 11 pontos, né, de handicap para os Detroit Lions. Você vê que está muito favorito aqui, ó, 1,15 para ganhar, então nem dá para apostar, né? A linha média está aqui, ó, em torno realmente do 11 pontos, né? Então, se você acha que Detroit vai ganhar mesmo, por mais aí que 7 pontos, por exemplo, você pode apostar. Você tem aí uma gigantesca linha de handicap aqui para os dois lados, né? Mas a dica vai ser a mesma do que a gente deu no jogo anterior, acima de 1.5 touchdowns por terra na partida, né? Over 1.5 touchdowns terrestres no jogo, tá bom? Os dois times juntos, Titans e Detroit Lions, eles têm média de 50% dos touchdowns por terra. Então, metade dos touchdowns são por passe e metade por corridas, né? Então, eles são dois times fortes nesse jogo terrestre e a gente também iria, então, em que teremos 2 touchdowns por terra, pelo menos aqui, juntando-se os dois times, tá bom? Então, a mesma dica que não tem aqui, a gente tem aqui no VBet, né? As jardas e touchdowns de recepção, mas a gente não tem terrestre, né? A gente tem aqui quantas jardas são corridas e tentativas de corrida, mas não tem número de touchdown terrestre aqui, tá bom? Não tem no VBet, eles não abrem esse mercado, tá bom? Se alguém achar, inclusive, depois me fala que tem jardas de passe, touchdowns de passe, mas não tem touchdowns terrestres, tá? De qualquer forma, a gente encerra por aqui. Um ótimo final de semana para vocês. Lembrando, se vocês puderem, né, usarem as redes sociais, procurem o nosso canal do BetBox TV. A gente tem TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook, o X, né, que era o Twitter, agora chama X. Nossa conta é @BetBoxTV. A gente usa principalmente o Instagram, tá? E no YouTube, claro, todos os nossos programas na íntegra. Então você entra lá no @BetBoxTV no YouTube e assiste todos os programas se você perder alguma parte. Um bom final de semana. Eu volto com mais programas na semana que vem. Tchau, tchau.